idealizadora do Espaço Praxis, né? Núcleos de Estudo em Psicologia e Psicanálise. A ideia do Espaço Praxis é poder utilizar-se da ferramenta que nós temos aí tão digna, né, de interação, que é a internet, os veículos de comunicação, para levar o conhecimento, o saber, um debate onde a gente possa ampliar o nosso rol de possibilidades, né? E hoje, né, há já um mês, né, o Espaço Praxis está fazendo um circuito de lives, né? E o circuito de Psicologia, Educação e Cultura, né? E contamos aí com a participação de grandes profissionais de áreas diversas. E hoje a gente está recebendo a Cristiane Bianco, né? Seja muito bem-vinda. A Cristiane é psicóloga, psicopedagoga, terapeuta cognitivo-comportamental e especialista em educação especial. E a nossa live de hoje vai falar sobre a educação inclusiva, iguais ou diferentes? Teoria prática e manejo comportamental. Seja bem-vinda, Cris. Muito obrigada, muito obrigada. Vamos lá. Bom, né? Educação, né? Falar de educação é sempre muito questionador. O que é educar? O que é educação? Aonde a educação esbarra? Quais são as interfaces? O que nós temos hoje no nosso mundo contemporâneo sobre a forma de educar? O que é a educação em si, né? E aí, dentro de outros contextos, né? Buscando de uma forma geral, a educação ela trata-se de aplicação de métodos, né, próprios para assegurar a formação e desenvolvimento humano, físico, intelectual, moral. Então, é um conjunto de atribuições que coloca o ser humano em seu estado de aprendizagem e depois da execução de tudo aquilo que ele colheu desse aprendizado. Mas o que seria a educação inclusiva? Tá. A educação inclusiva, eu diria que é um atendimento, né, específico, individualizado para uma pessoa que tem características diferentes. Todos nós somos diferentes, né? Mas a educação inclusiva ela é direcionada para as pessoas que têm mais dificuldades do processo de aprendizagem. E aí a gente tem algumas pessoas bem específicas que, segundo a legislação, fazem parte do processo de educação inclusiva. Então, a educação inclusiva para a legislação é composta para os casos de deficiências. Então, a gente tem deficiência física, intelectual, auditiva, visual e múltipla, né? E a gente tem altas habilidades, que também faz parte do processo de inclusão, né? Que a gente tem de processo de inclusão escolar. Mas hoje, na verdade hoje não, desde 2012, né, a gente tem uma legislação que colocou também o transtorno do espectro autista para o processo inclusivo. Então, nós temos essa gama de pessoas. Porém, tem as pessoas que têm transtorno de aprendizagem. Aí a gente tem TDAH, dislexia, disgrafia, descalculia. Esses também, né, são atendidos pelo processo inclusivo educacional. Tá? Então, a inclusão escolar é para atender exatamente essas pessoas, dar direito a elas um trabalho específico conforme o potencial e as dificuldades que cada um tem. Então, se nós fôssemos falar sobre o processo de educação, que ele é amplo, né? Acho que nós somos educados durante uma vida toda. Estamos sempre em aprendizagem, né? Nós não paramos de aprender. Mas se fôssemos falar da questão da educação inclusiva, pensando em métodos, né, próprios para assegurar realmente esse processo de aprendizagem, cada uma, eu vou chamar de, não sei se cabe a palavra, mas dentro de tudo que você trouxe, nós poderíamos falar que cada uma dessas supostas deficiências seriam categorias, né, de aprendizagens diferentes, manejos diferentes dentro da sala de aula. A legislação ela teria que estar garantindo isso como direito. Exato. Cada um tem a sua especificidade e sua demanda de atendimento, né? Então, por exemplo, se a gente fala de um deficiente físico, nós estamos falando que para ele ser bem atendido, ele precisa ter acessibilidade. E o deficiente físico nem sempre está associado a uma deficiência intelectual. Ele pode ser tão inteligente ou mais inteligente do que qualquer outro. Então, nós falamos de uma dificuldade que é uma dificuldade física, estrutural. E aí é que a gente fala, a instituição que vai atender um deficiente físico precisa ter acessibilidade para ele estar numa sala de aula,
ter autonomia de sair e tomar um lanche, acesso a um banheiro adaptado. Isso é a acessibilidade que a gente fala no deficiente, né, físico. Quando a gente fala, por exemplo, do transtorno do espectro autista, nós estamos falando de características totalmente diferentes, porque para eles, normalmente, não sendo cadeirantes, eles têm locomoção, a parte de se locomover é muito tranquila. No entanto, um processo de aprendizagem com muito mais dificuldade. E aí sim, o transtorno do espectro autista na lei tem direito, inclusive, ser necessário, né, e solicitado por uma equipe que acompanha, por um médico, um acompanhante dentro de sala de aula só para ele, né? Isso faz parte da legislação e é específico para este transtorno. E vamos lá, no caso do espectro autista, nós temos aí garantido pela legislação um acompanhante dentro da sala de aula. E qual seria a função desse acompanhante, né? Por que a legislação garante isso? Tá. A maior dificuldade de um transtorno do espectro autista é exatamente o processo de socialização, né? E o processo de interação. Então, esse acompanhante, ele não está lá, na verdade, a ideia de ter um acompanhante é facilitar o processo de aprendizagem e o processo de contato entre os alunos. Então, ele é um facilitador do processo. Tá? É essa função do que a gente chama de acompanhante terapêutico. E qual que é a melhor forma de lidar com isso? É a pessoa estar sempre por perto, mas não fazendo pela criança. Ele tem que, o objetivo dele é se tornar desnecessário nesse processo. Esse é o objetivo de um acompanhante terapêutico. É que aquele aluno evolua a ponto de ele não precisar mais de ninguém que faça o processo de intermédio de, por exemplo, fazer uma lição, ouvindo a demanda da professora e compreendendo a escrita, tentando pedir uma borracha se ele precisa para o amigo do lado, sem que ele precise do intermédio de alguém que faça ele produzir esse tipo de coisa. Então, na verdade, é exatamente isso que faz o acompanhante terapêutico. Não é obrigatório, tá? Tem transtorno de espectro autista que não precisa de acompanhante terapêutico. Então, às vezes, as mães acham, não, mas meu filho tem transtorno, ele tem obrigação de ter. Não. Ele só precisa, se de fato o nível de desenvolvimento dele necessitar disso. E isso precisa ser prescrito por uma equipe. Isso que eu ia te perguntar. Então, existe uma avaliação para isso? Tem que existir. A criança que tem que... Se ela quer ter a demanda de um acompanhante, ela tem que ter uma equipe acompanhando essa criança e ela tem que apresentar uma solicitação pela equipe, né? Então tem que ter um psicólogo. Multidisciplinar, o psicólogo, o psiquiatra, o neuro, enfim, dependendo da demanda daquela criança. Isso. Então, assim, se ela precisar, a escola tem que trazer a demanda. Tem que atender a demanda. E vamos lá, né? Nós temos aí o acompanhante terapêutico no caso da inclusão, né? Do espectro autista, né? Então, como a Cris, né, vem falando hoje, boa noite para a Cláudia, né? Para a Amaranta, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos falando um pouquinho sobre educação inclusiva, né? Estamos trazendo aí a Cristiane Bianco. Você tem uma escola, né, Cristiane, de inclusão. Há quanto tempo? Isso, são 23 anos que eu tenho uma escola de educação especial. Educação especial. E hoje nós estamos agora, neste momento, falando sobre o espectro autista, né? Estávamos falando realmente do processo de inclusão dessa criança, enfim, no espaço da educação, no espaço da aprendizagem. E como forma de legislação, nós temos aí o acompanhante terapêutico. E o interessante que a Cristiane traz é a possibilidade de, aos poucos, ir sendo desnecessário o acompanhante terapêutico no espaço da sala de aula, no espaço escolar. Para quê? Né? Na verdade, é para que ele possa, na verdade, evoluir dentro de uma sociabilização dentro deste núcleo. É isso, né, Cris? Exatamente. Né? O profissional, ele precisa ser isso, ele precisa ser desnecessário. Ele tem que, aos poucos, desenvolvendo essas habilidades sociais, né, da criança, do aluno que ele acompanha,
para que ele se torne, ao máximo de tempo, a gente faz treino para que a gente tire o acompanhante terapêutico, né? Eu trabalho com a linha comportamental e quando a gente introduz um acompanhante terapêutico, a gente treina primeiro. Ele nunca pode fazer pelo aluno, né? Ele tem que produzir a facilitação do processo de aprendizagem. Ele geralmente não fica sentado, às vezes, não necessariamente do lado, tem casos específicos. A gente, às vezes, põe atrás do aluno, que é para não ter uma intervenção tão diretiva. Existem algumas estratégias que a gente monta de afastamento, principalmente no momento, por exemplo, do intervalo, que ele pode interagir com as outras crianças. Então, existem esses momentos em que a gente faz com que o acompanhante estimule o processo, mas não fique por perto, para dar autonomia para o aluno, porque a ideia é que ele não precise, a longo prazo, a médio prazo, na verdade, a gente tenta... Agora, tem casos que a gente vai ter para o resto da vida, são os casos mais difíceis, né? Então, tem casos que a gente tem acompanhante terapêutico que fica anos, mas é muito mais fácil a gente trabalhar com a demanda de retirar esse acompanhante. E o interessante, né, eu ia realmente te perguntar, né, a questão, o acompanhante terapêutico, ele não é a mediação entre o professor e o aluno. Na verdade, é entre o aluno e as habilidades sociais. Na verdade, ele é interlocutor. Ele tanto transforma a informação do professor de uma forma em que o aluno compreenda, ele faz esse intermédio, mas ele também faz o intermédio social, que é extremamente importante para o aluno dentro daquela escola, né? E também faz o intermédio de intervenção, por exemplo, de aplicação de material adaptado para aquele aluno, né? Então, ele é treinado para tudo isso. E uma das sequências que eu te perguntaria, né, seria a questão realmente da hora do intervalo. Então, na hora do intervalo, o ideal, a ideia é o afastamento desse acompanhante, né, que por esse processo realmente dele estar envolto de alguns amigos, né, de estar nesse momento que é muito dele, muito próprio dele. Então, há um afastamento. A ideia do acompanhante terapêutico não é tutelar, né? Não é esse tipo de cuidado, realmente é simplesmente a Não. mediação. Muito bom. Exatamente. Cada criança, acredito eu, que ele tenha um período com esse acompanhante, né? Seja muito individual esse processo da entrada e da retirada deste acompanhante. A entrada, nós já falamos, né? Seria aí avaliado por uma equipe multidisciplinar, onde a criança já deve estar em acompanhamento. E a retirada, como que esse processo é feito? Através da observação do professor, de todo o processo escolar, como que é feita a retirada? Na verdade, a gente faz conforme o estudo que a gente vai avaliando daquele aluno. Então, o aluno sempre é reavaliado e avaliado. Nós vamos experimentando o afastamento desse profissional. Inclusive, por ele ser um profissional da escola, ele pode começar o afastamento dele naquele momento, saindo do foco daquele aluno e se dividindo com outros alunos da sala de aula, distribuindo a atenção dele para outros alunos e ali depois a saída da sala de aula, né? Esse processo não é rápido, é um processo longo e também não cabe a todos os alunos que são autistas. A gente tem alunos bem específicos que a gente entra com o AT e depois a gente tira. Quando a gente percebe que ele já tem autonomia, que ele dá conta da demanda sozinho e que ele não precisa desse intermédio que existe, que é necessário da presença do acompanhante. Já teve casos, Cristiane, de retirar o acompanhante e depois ter que trazer novamente? Já, já. Acontece. A gente não pode garantir 100%, mas, por exemplo, a criança na fase pré-escolar, 7, 8, 9 anos, a tendência é a gente introduzir e conseguir tirar. Quando chega na fase da adolescência, às vezes a gente tem que retornar. A fase da adolescência é uma fase muito mais complicada para qualquer criança. Então, você imagina para uma criança que tem uma dificuldade de compreensão de muitas coisas, inclusive dos próprios instintos. E aí a gente tem uma alteração de comportamento importante. Então, às vezes, na adolescência, a gente tem que retornar com o acompanhante. Certo. Na legislação garante aí o processo de inclusão do autista, né? Do espectro autista. Nós teríamos um número de crianças autistas dentro da sala de aula? O ideal é nós termos, pelo processo de inclusão, duas inclusões por sala de aula.
e toda sala de aula que tiver inclusão, número reduzido de alunos. Então, vamos dizer assim, se a escola trabalha com 35 alunos, para ter 2 alunos de inclusão, ela tem que trabalhar no máximo com 30. Entendi. E essa ideia de diminuir aí realmente o número de alunos dentro da sala seria por quais motivos? Exatamente porque ele tem uma demanda atencional maior do professor. Entendi. Né? E aí Então, é por você isso que a demanda é menor de alunos. entendi. E você que trabalha, né, que você tem uma escola de educação especial. O número de inclusão, ele é maior? Na verdade, eu só trabalho com inclusão, porque 100% dos meus alunos são deficientes. São Tá. da área da deficiência. E eu entro exatamente onde a inclusão não atende, que é a inclusão escolar no ensino regular, não dá conta, é quando vem para mim. Isso é exatamente o que eu ia te perguntar. Então, nós temos uma escola de educação especial. O número de inclusão, vamos supor, do espectro autista seria 2, da mesma forma na sua escola, é isso? Não, Dentro são da sala de aula? todos os alunos. Eu tenho, por exemplo, na minha escola eu tenho 8 alunos por sala no máximo, tá? Entendi. Com um professor Certo, e um assistente fixo dentro de sala de aula, com 8 entendi. alunos e todos eles são autistas. Entendi. Eu só Entendi. trabalho com alunos deficientes, com dificuldade. Eu tenho deficiência física, intelectual, eu tenho auditiva. E era Ultimamente eu isso não tenho mesmo visual, mas que já tive também. E é isso mesmo que chama atenção no nosso ensino público, né? Vamos pensar aí em toda uma escala de adaptação em que nós já há anos estamos aí ouvindo, né? Nesse processo todo de incluir realmente enfim, a educação especial nas escolas públicas. E nós, pelo menos dentro de todo o discurso de pais, né, de professores, a gente vê que existe uma dificuldade muito grande de adaptação realmente, não da lei em si, mas de todo o espaço, de todo o preparo, para receber realmente este público, né? E daí, quando isso não funciona, acaba encontrando um caminho aí com você, né? São alunos que E, não se adequam à rede regular. São muito sim, graves ou têm déficits muito grandes. Então, é aí que eles vêm para mim. certo. E aí, vamos pensar na deficiência auditiva, né? Você está falando do acompanhante terapêutico para o autista, né? E para o deficiente Deficiente auditivo? auditivo precisa do intérprete de Libras. É um direito dele também. E ele também tem um número de inclusão dentro da sala, também tem período de adaptação. Como que seria isso? É No diferente? caso do deficiente auditivo, ele tem que ter um intérprete de Libras dentro de sala de aula, né? Ele exige uma demanda diferenciada do professor também. Então, o ideal é que qualquer que seja a inclusão, você tenha uma redução de número de alunos em sala, né? Por quê? Porque o professor ele tem que dar conta do conteúdo, da adaptação do material daquele aluno que é específico, né? E do processo de aprendizagem dele que tem que caminhar. Então, ele demanda muito mais tempo. Então, a necessidade de redução de alunos é importante para qualquer área que você tenha inclusiva. Um TDAH, por exemplo, eles não usam como redução de alunos, só os casos de deficiência mesmo. Mas, para mim, teria que reduzir, porque uma criança TDAH, ela é uma criança com muita dificuldade em sala de aula. A demanda do professor é muito grande, né? Sim. Sim, eu imagino realmente o quanto deve. E no caso, vamos supor, da sua escola, né, que vai abranger vários tipos de deficiência, né? Como Isso. que seria? E a aplicação do método de ensino, né? Nós estamos numa sala com 8 alunos, né? Com diversidades de deficiências, enfim. É maior o tempo dentro de sala de aula, período escolar, funciona da mesma forma, é as mesmas divisões de bimestre. Como que funciona a educação Tá. nesse sentido? Eu tenho habilitado na minha escola o ensino fundamental 1 e a educação infantil, mas eu atendo até 60 anos de idade. Então, eu pego
né? Quando eu recebo esse aluno para séries iniciais, processo de alfabetização, ele vai funcionar igualzinho uma escola regular. Eles têm bimestres, eles têm provas, a gente tem tudo normal. Eles têm boletim, eles têm tudo, tá? Conselho de classe, tudo que uma escola regular tem, eu também tenho. Quando ele chega para o ensino fundamental 2 e médio, ele é encaminhado para uma outra instituição, porque eu não posso atender. Porém, tem pais que vão, por exemplo, eu já atendi alunos que foram comigo até o 5º ano, quando chegou no 6º, foi para uma escola de educação especial que tem o Fundamental 2 e o médio, e quando chegou no ensino médio, porque o ensino médio ele não é obrigatório, um estudo obrigatório no país, ele voltou. E ele faz comigo um trabalho diferenciado, que é manter o processo pedagógico, o aprendizado de um trabalho manual, né? Uma ocupação que a gente desenvolve para os adultos dentro da escola. Então, isso também acontece, eu tenho esses casos, mas a questão legal da educação, a gente tem até o 5º ano e eles fazem normalmente. As aulas, elas são hora-aula, então a cada 50 minutos a gente tem uma aula, eles fazem de 4 a 5 aulas por dia, tem uma grade de horário, assim como você conhece português, matemática, história, geografia, né? Introdução à língua inglesa, que não é uma das coisas que a gente investe muito, porque eles têm muita dificuldade de alfabetizar. Imaginem trabalhar uma segunda língua, né? E tem a questão da informática também, que é trabalhada. Então, a gente tem musicalização, aí a gente entra com outro currículo. Musicalização, nós temos terapia ocupacional, nós temos fisioterapia, nós temos educação física adaptada, nós temos fonoaudiologia e o psicopedagogo específico dentro do trabalho também. Então, é um trabalho diferenciado. Você tem toda essa equipe de suporte, que isso você não tem no ensino regular. Isso que eu ia te falar, nem no ensino regular e eu acredito que nem na escola pública, né? Então, agora, um fato curioso, né? Pelo menos para mim, as pessoas que estão entrando, seja bem-vindo, Rodrigo, Daniela. Quem quiser fazer pergunta, pode interagir com a gente. O fato curioso, ensino médio não existe processo de inclusão. Não, na verdade existe para quem quer. O que acontece é o seguinte, o ensino médio, ele não é obrigatório. Como quando a gente chama ensino fundamental. Fundamental é obrigatório. O ensino médio, a criança pode parar de estudar no ensino médio, que nenhum conselho tutelar vai buscar ela, entendeu? Falar, não, você tem que estar na escola. O ensino médio não é obrigatório. Então, tem criança que chega no 9º ano, ela volta para a escola de educação especial para fazer um trabalho diferenciado. Para a família, não tem interesse em fazer ensino médio, porque ele não tem estrutura e condições para chegar numa universidade. Mas ele pode, por exemplo, lá acomodar comportamento, ter essa equipe toda estimulando para ele chegar num curso técnico, num aprendizado de um trabalho diferenciado, manual. Então, aí é quando eu acabo recebendo esses alunos de volta. Certo, então é considerado educação inclusiva, espectro autista, como a Cris já falou, você pode repetir, Cris, para quem entrou agora? Todos os tipos de deficiência, visual, auditiva, intelectual e física, e múltiplas deficiências, o transtorno do espectro autista e altas habilidades. Porém, a gente inclui nesse bolo os transtornos de aprendizagem, que eles têm também seus direitos, de currículo adaptado, de prova adaptada, de alguns direitos que eles vão adquirindo, né? Que é o déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, a dislexia, a descalculia e disgrafia. Desortografia, tem algumas condições aí que a gente vai ter também, que são atendidos pelo método inclusivo. E tem direitos exclusivos, vamos dizer assim. Sim, na sua escola você tem esse público diverso, desde uma dislexia... Não. Eu tenho até casos de transtorno de aprendizagem, a grande maioria, mas o que eu tenho na minha escola são os casos graves. Então, eu pego o transtorno do espectro autista de moderado para grave e eu pego as deficiências que estão associadas à deficiência intelectual. Por exemplo, eu tenho um surdo, mas o surdo que está na minha escola, ele é surdo, é autista e tem deficiência intelectual. Entendi. Ele não é só surdo, porque o só surdo, ele está numa escola regular com intérprete de Libras.
Era isso que eu ia te perguntar. É como se tivesse uma deficiência e algumas comorbidades. Isso. Geralmente, na minha escola, eles acompanham várias comorbidades. Então, eu tenho uma deficiência física, mas não é só uma deficiência física. Acompanha uma deficiência intelectual, tem uma disfagia alimentar, tem uma porção de coisas que vão de comorbidades que levam ao pai, à mãe, a buscar um ensino especializado, porque sabe que lá, por exemplo, tem pessoas treinadas para uma alimentação, né? Tem pessoas treinadas para uma troca. Tem adultos o que usam fralda. Então, esse é um trabalho diferenciado. Por isso que é uma educação especial, né? É bem Muito diferenciado. interessante. Bem interessante, né? Esse tipo de conhecimento aí que, enfim, não é falado constantemente, né? Nós entendemos, vamos pensar na escola pública inclusão. Então, inclusão é tudo aquilo que sai, abre-se aspas, de um padrão normal, né? Que eles É, intitulam como normalidade. a inclusão na educação regular, que seria numa escola pública, por exemplo, são os alunos que têm essas deficiências, né? Mas de uma gravidade não tão severa, até atendem a severidade, mas muitos assim, atendem com um horário muito reduzido, então fica 30 minutos na escola, ou fica e o pai tem que dar alimentação porque não sabe alimentar, as pessoas não têm quem alimente, se for um deficiente físico, ou o pai tem que ir para fazer troca de fralda porque não tem quem faça. É assim que geralmente acontece. O aluno que tem dificuldades, né, reais de aprendizagem, por exemplo, um autista que é bom socialmente, vamos dizer assim, ele consegue estar numa sala de aula, mas não acompanha pedagogicamente. Ele é mantido no ensino regular? É. E ele passa de ano? Passa. Ele vai chegar, às vezes, no 9º ano sem saber ler ou escrever, mas ele está inserido por uma questão social. E aí ele tem a sala de aula e ele tem o AEE, que é o apoio pedagógico especializado, né? O apoio escolar especializado, que é uma sala de apoio que eles colocam nesta sala de apoio, sim, um professor de educação especial, em que vai dar uma atenção diferenciada para aquele aluno. Então, aí sim, naquela sala o professor tem só alunos deficientes, como se fosse uma escola especial, né? Mas, com recursos, eles chamam também de sala de recursos em alguns lugares, né? E aí essa sala, o professor tá lá e ele dá aula por mais ou menos 2 horas. Tem escola que faz período integral. De manhã ele faz a escolaridade e à tarde ele faz a sala de recursos. E aí lá sim ele tem um aprendizado para o nível que ele está, entendeu? Aí sim ele vai ser desenvolvido integralmente pela condição que ele tem, pelas dificuldades e pelas potencialidades dele. Seu ponto de vista, Cristiane, hoje, né? Nosso processo de educação, a nossa escolaridade, enfim, o manejo público está preparado mesmo para receber essas condições de inclusão, né? Que não são tão graves quanto a escola que você tem. O nosso ensino, os nossos profissionais, o nosso espaço físico, ele está propício a essa demanda? Não, não está. Não está. O Brasil não tem estrutura para atendimento de inclusão conforme está no papel. Sim, Tá? teoria é muito fácil, né? Nós estamos cheios de escolas sem acessibilidade, que o aluno não consegue frequentar porque não tem um elevador. Nós os professores não têm formação específica, a formação do professor não é para essa área. Né? Então, lá ele é formador, ele é alfabetizador, ele tem a formação, por exemplo, no Fundamental 2 de História, Geografia, mas ele não tem a educação especial. Então, a forma de lidar com esse aluno, eles têm muita dificuldade. Então, a realidade é muito diferente do que está no papel. O papel é lindo, Sim. todo mundo, é inclusão para todos, só que se eu colocar um aluno meu numa sala regular, ele quebra tudo, entendeu? Quebra tudo mesmo, machuca a criança, machuca o professor, porque ninguém vai saber lidar e compreender as dificuldades que ele tem. Sim.
Alguns anos atrás, eu cheguei a fazer um curso de Libras, né? Então se fala muito desse processo de inclusão. E olha, já faz uns bons anos, né? E nós já estávamos tramitando pela obrigatoriedade, né? Principalmente de ter realmente deficientes auditivos dentro da sala de aula. E tinha-se aí um ano, é o que eu me recordo, que nós debatimos muito em sala de aula, um ano para que o governo, o Estado, Brasil se adaptasse a essa ordem, né, essa organização. E se passaram anos e hoje a gente ainda vê o estresse, né, as dificuldades realmente de poder manejar esse tipo de situação que, gente, é uma situação real, ela existe, né? Não dá para continuarmos realmente pondo panos quentes em cima, como se isso estivesse acontecendo de uma forma natural. Não está. Por quê? É o que Não. nós sempre debatemos dentro até mesmo da psicologia. Falta conhecimento, cabedal, espaço, estrutura para esses profissionais atuarem também. Isso causa um grande estresse dentro do corpo docente, dentro do espaço educacional, e para a própria criança e para as outras crianças também, né? Porque se a ideia realmente é tirar o estigma do que é a deficiência, do que não é possível de convívio, enfim, é colocado um ponto a mais, porque aquela criança também não vai se sentir adaptada, incluída, inclusa, e os pais vão ter dificuldade também. Enfim, a teoria, o papel, aquilo acontece de uma forma muito linda, é romântico, né? É um romance entre educação e realmente a educação especial, mas na prática ela é muito diferente. É, E aí eu tenho uma pergunta para fazer. O que a educação inclusiva dá de direitos, né, ao aluno e à família, Cris? Bom, material adaptado. Então, na verdade, a gente começa pelo plano de ensino individualizado, que é o que a gente chama de PEI, né? O plano de ensino individualizado, ele é obrigatório. O que que é isso? O professor ele tem que avaliar o aluno, ver que nível ele está e fazer um plano de ensino para ele, exclusivo para ele, com as adaptações que ele precisa. Então, ele tem que ter este PEI, ele tem que ter um material exclusivo e adaptado para ele, conforme as limitações que ele tem. Então, por exemplo, se ele for cego, ele tem que ter a máquina em braille, ele tem que saber que todo o material gráfico dele tem que estar em braille. Então, veja que a situação é bem grande, né? Se ele for autista, tem que ter o acompanhante terapêutico, se for a necessidade da demanda. Então, cada um tem a sua especificidade, mas, em geral, o currículo adaptado, a questão de avaliações adaptadas, as avaliações sempre ele em comparação a ele mesmo, nunca ele em comparação ao grupo, porque ele tem um nível de desenvolvimento diferenciado, isso tem que ser respeitado dentro do processo inclusivo, né? E a questão do suporte familiar, que é de extrema importância. Isso a gente fala tanto para a equipe terapêutica quanto para a escola. A escola tem que estar trabalhando com a parceria da escola e família, tem que estar tudo junto, senão o aluno não tem um ganho satisfatório, tá? Mas o principal é a adaptação de material, adaptação física, né? Adaptação daquilo que o aluno precisa. E é um direito da família exigir isso. Sim. A lei Inclusive no exige. Estado? Desculpa, não entendi? Inclusive para o Estado? Inclusive para o Estado. A lei é para todos. A lei é federal e está escrito lá. É direito de todos. Todos têm que ter esse. Primeiro, não pode negar matrícula. Então, você negar matrícula por lei é proibido. Então, se eu chego numa escola, né, e eu tenho um filho que ele tem deficiência auditiva. Eu quero matricular ele no Estado e eu tenho que exigir o intérprete de Libras. O Estado não pode negar e tem que dar um intérprete de Libras para ele. Tá? Então, não se nega vaga para a criança com dificuldades dentro da linha da inclusão. Não pode. De jeito, mas de jeito nenhum. Se acaso ocorrer, existe realmente processos para que essa criança seja Seja incluída atendida adequadamente. adequadamente. Isso. E um
deficiente visual, o que que ele precisaria? Só do suporte? Braille, não, Braille, existem sinalizações de piso para que ele faça a caminhada com autonomia. Se ele for um deficiente visual que utiliza de bengala, então ele precisa ter aquelas sinalizações de faixa com ondulações, ele precisa ter sinalização de braille nos botões, por exemplo, de um elevador, de braille na entrada da porta, para saber se aquela porta é a sala que ele tem que entrar. Tudo tem que ser... a sinalização de braille é muito complexa. Por exemplo, um corrimão. Existe uma sinalização no início e no fim do corrimão, quando falta mais ou menos 20 centímetros para quebrar os degraus. Que ele sabe, ele vem com o corrimão, quando ele bate a mão naquele anel, ele sabe que só falta 2 degraus para ele terminar a escada, por exemplo, ou para ele terminar de subir ou para ele terminar de descer. Então, tem sinalização para cego, para deficiente visual, para tudo quanto é jeito, tá? Muito interessante, Cristiane. Agora, uma curiosidade, né? Então, nós estamos falando aí de educação especial do aprendizado básico, língua portuguesa, matemática, história, enfim. E fora alguns recursos dentro deste projeto, que seria musicoterapia, TO, né, que você falou, enfim, Isso, outros tipos de fono. processo, fono, enfim. Mas vamos pensar numa criança surda e num deficiente visual, como que e esse processo de aprendizado dessa própria linguagem, né? Aonde buscar esse recurso? Vamos lá, uma criança com 7 anos, 6 anos, que precisa aprender a língua de sinais. A escola especial oferece isso também. Na escola pública já existe esse processo de inclusão, mas lá não tem esse recurso. Aonde buscar esse aprendizado? Eles têm muitos locais em que eles buscam, por exemplo, os deficientes visuais têm o Padre Chico, que é um instituto direcionado para cegos, né? Então, a Dorana Norville também, são institutos, né, que geralmente quando a criança já nasce com essa deficiência, a mãe fatalmente vai chegar nesses centros maiores, em que ele vai ser estimulado desde bebê, ele vai fazer uma terapia exclusiva para desenvolver esse processo de linguagem adaptada, de Libras, ou de desenvolver o processo do Braille, da autonomia de percurso. Então, isso tudo é trabalhado ainda logo que ele apresenta esse processo diagnóstico nesses institutos mais específicos, tá? Muito bom. Para quem não conhecia, né, existe um espaço realmente de acolhimento, de orientação a esses pais, de ajuda a esses tipos de deficiência, para que essa Sim, linguagem própria, específica, seja desenvolvida de uma forma salutar entre o grupo, entre a família, e essa criança chegue à educação com o preparo melhor, né, para essa nova exatamente. construção. É Muito bem bom. Agora, a sua escola, ela recebe a criança a partir de que idade, Cris? a partir dos 4 anos de idade. 4 anos de idade. Como psicóloga, a Cristiane também é psicóloga, psicopedagoga, terapeuta cognitivo comportamental. Como psicóloga, né? A partir de 4 anos, as crianças chegam à escola de educação especial da Cris. Cris, família, né? Vamos pensar no espectro autista, né? Que tem aí um percurso às vezes um pouco maior, né? Para você chegar realmente na verdade, nem há um fechamento concreto de diagnóstico, né? Mas existe aí um espectro, enfim, as comorbidades. Trabalhar com esses pais, né? Na questão afetiva, emocional, o negacionismo, que muitas vezes ainda acompanha as dificuldades realmente de poder trabalhar essa condição dos filhos. Você sente isso, verifica isso, a escola ela também propicia esse amparo, né? Em tentar naturalizar esse processo. Sim, na verdade, assim, quando eles chegam na educação especial, eles já passaram pelo ensino regular. Até porque é uma experiência importante em que a gente também estimula.
Então, o caso que chegou para mim com 4 anos é um caso, com certeza, de moderado a grave e que ele já esteve no ensino regular e que a educação infantil não estava dando conta por as diversas dificuldades que a criança tem. Então, são pais que eles já chegam frustrados. Eles são marcados pela dor da rejeição, eles são marcados pela exclusão. Nós precisamos ter um trabalho especial para isso. E aí, quando entram na educação especial, eles são extremamente acolhidos. E quando a gente tem que mandar de volta para o ensino regular, eles pedem, pelo amor de Deus, não me tirem daqui. Muitos a gente não consegue tirar da educação especial porque os pais não querem voltar para o ensino regular, porque a importância do ensino regular para eles é muito ruim. A referência do ensino regular é muito ruim. Porque eles foram por muito tempo jogados. Ah, meu filho tinha passeio, mas meu filho era proibido de ir no passeio. Ia ter uma atividade de música, mas ele não podia participar porque ele comia os instrumentos. Então, assim, ele sempre é excluído ou de uma atividade ou de uma situação, diferente na educação especial, onde todos podem fazer o que todo mundo faz. Então, eu faço, por exemplo, passeios, eu levo para acampamento, chego a ficar 4 dias com os alunos em acampamento escolar. E acampamento que qualquer colégio faz. Eu levo ao Carroção, eu levo ao NR, eu levo a República Lago. Eu faço aquilo que a escola regular não consegue dar conta. Então, quando eles chegam, eles são acolhidos de uma forma que eles não querem depois sair de lá. É uma briga, às vezes, quando a gente fala, mas ele precisa voltar, ele tem potencial. Eles até vão, mas eles choram muito porque eles sabem que lá fora o mundo é muito cruel. Exato. O mundo não é adaptado para o suposto diferente, né? Não. Era uma das questões que eu observo muito entre os pais, né? Essa questão de ser acolhido dentro dessa demanda que é tão difícil, porque a sociedade exclui realmente, né? E a gente nem pensando só na escola regular, na questão da aplicabilidade da educação e do ensino, mas é realmente do próprio espaço social que muitas vezes é fragmentado e não há um processo de inclusão, né? Eu costumo falar que o processo de existe 2 momentos, o processo de inclusão e reinserção social, né? Então a criança ela vem para ser incluída em todo esse mecanismo de aprendizagem e educação, juntamente com essa família que já está dolorida, machucada, né? Com dificuldades realmente de entender esse processo afetivamente falando, e aí toda a história, né, da educação, que essa inserção social para quem foi incluído, para quem precisa de inclusão, precisa de uma reinserção. E aí onde nós se encontra o espaço, aonde esses pais realmente, eu entendo, por isso mesmo que eu fiz a pergunta, eles também buscam esse acolhimento dos profissionais que têm o manejo, né? Essa necessidade do manejo, de lidar com esse diferencial, que é o importante. Não é só a criança aprender a ler, escrever, a contar, enfim, não, é mais do que isso, né? É toda uma família, nós estamos falando de toda uma estrutura, né? Nós estamos falando de um indivíduo que está ali para um boletim de notas, né? Nós estamos falando mais do que isso. Não só numa questão de educação especial, mas se fôssemos ver de uma educação padrão, vamos chamar assim, há uma necessidade realmente também do espaço família. E o que a gente não encontra nem no ensino regular, né? Não há, né? Há realmente essas cisões ainda. Há muito a se fazer, muito ainda a se pensar sobre isso. Quem dirá sobre os processos de inclusão, né? Na educação especial a gente tem a psicóloga, né? No meu caso, eu tenho uma analista do comportamento, uma psicóloga analista do comportamento dentro da escola. E ela não só dá suporte a esses pais, como ela orienta mesmo. Então, ela chama esses pais, né, e faz orientação de demanda. Olha, vamos fazer retirada de fralda? O menino tem 7, 8 anos, vamos fazer treino de retirada de fralda? E a gente vai usando técnicas comportamentais. A escola produz e eles têm que replicar em casa. Então, é feita orientação, né? Vamos tirar a chupeta com 10 anos? Vamos tirar mamadeira? Né? E esse trabalho que normalmente acontece com naturalidade na vida de uma criança,
na vida de uma pessoa especial, às vezes é diferente. O tempo, o desgaste é muito diferenciado. Então, a gente tem o suporte da profissional para isso. Ela faz todo esse trabalho Muito bom. também. Que deveria de ter em todos os espaços, né? Infelizmente, mas aí é o que nós estamos falando, né? Para quem está entrando agora, seja muito bem-vinda, Renata, Valéria. Nós estamos falando sobre educação inclusiva, né? Recebendo hoje aqui no Espaço Praxis a psicóloga, psicopedagoga Cristiane Bianco, né? Que trabalha aí com essa questão da educação especial. E estamos falando aí desses processos sociais de inclusão, não só educacionais, né? Que é muito mais do que simplesmente o processo de aprendizagem, né? Altas habilidades, você já teve esse trabalho na sua escola? Já trabalhou? Tem algo a dizer Tá, sobre... vamos lá. Não, altas habilidades eu trabalho no consultório. O que acontece? Altas habilidades, a pessoa tem uma questão ela pode ter vários tipos de habilidades. Pode ser a cognitiva, que é o que todo mundo tem noção e acha que é altas habilidades, é porque ele é muito mais inteligente que o outro. Não necessariamente altas habilidades pode ser altas habilidades na motricidade, a gente pode ter altas habilidades na comunicação, por exemplo, né? Nós temos altas habilidades em várias áreas. Essas pessoas não demandam educação especial. São pessoas que estão no ensino regular, tá? Einstein era uma alta habilidade, ele desenvolveu uma teoria da relatividade e reprovou em português. Tá? Então a gente tem Mozart, era uma alta habilidade na área linguística de música, né? Então nós temos altas habilidades em diversas áreas. Eles estão dentro do ensino regular, mas eles demandam também conteúdo diferenciado. Então, se você tem, por exemplo, um menino altas habilidades, a gente fala de um QI bastante alto, mas normalmente eles têm questões bem específicas de aprendizagem. Eu sou altas habilidades, eu sou muito inteligente, mas eu gosto muito de estudar o universo. Então, aquele menino, ele vai ter uma habilidade muito boa para aprendizado, ele assiste aula de matemática, ele mal estuda e ele vai tirar 10 na prova. Ele assiste português, ele não estuda, às vezes não faz lição e tira 10 na prova. Só que quando o que acontece é que ele acaba focando para uma matéria específica, geografia. Porque eu adoro o universo, eu adoro os planetas, eu adoro estudar. E aí a pessoa acaba fixando naquele assunto. Então, o trabalho de altas habilidades é um trabalho bem diferenciado. Porque você tem que saber dosar o que ele gosta, né? E você tem que também explorar o que ele tem de potencial. É um trabalho que demanda um plano individualizado de ensino específico, né? Você pode usar aquilo que ele tem de habilidade específica, a área específica, explorar mais, utilizar como reforçador. Tem N coisas que você pode fazer com a criança com altas habilidades. Mas sempre no ensino regular. E a criança com alta habilidade, ela acaba indo para o consultório por quais motivos? Acaba indo para onde? Não entendi. Para o consultório. Para o consultório. Por questão comportamental. Ele é uma criança que tem dificuldade de se relacionar, por quê? Ele só gosta de falar dos assuntos que ele gosta. E ninguém gosta de falar. O menino tem 5 anos de idade, ele sabe 2 línguas. E aí ele gosta de conversar com os amigos em inglês. E o menino, o outro olha para ele e fala, do que você está falando? Então eu não vou brincar com ele que fica falando inglês, eu vou brincar com o outro. Então, normalmente, ele chega no consultório pelas dificuldades de socialização. E aí a gente tem que trabalhar exatamente a dosagem e a inserção desse menino na escola com um trabalho diferenciado. E normalmente os pais procuram porque a escola chamou. Normalmente porque a escola encaminha. Né? A escola encaminha. Olha, ele é muito inteligente, ele vai muito bem, só que assim, ele não consegue se relacionar num lanche. Ao invés de ele, por exemplo, conseguir acompanhar, fazer um trabalho em grupo, ele fica vendo coisas que não é de interesse do grupo, então ele fica vendo coisas específicas. Uns gostam muito de dinossauros, outros das eras, então decoram nomes, decoram planetas. São coisas muito específicas.
né? Que eles acabam estudando. Para trabalhar com os pais, porque vamos lá, né? Uma criança com 5 anos que vai falar duas línguas é até encantador, né? Então eu imagino os pais dentro desse processo que ele vai nomear meu filho como muito inteligente, né? E como trabalhar esse recurso com os pais? Porque os pais também são reforçadores também desse padrão. Então, porque assim, seu filho acaba sendo tão importante porque ele faz coisas que os outros não fazem, né? Mas é importante que esses pais saibam que ele tem que ser tão encaixado, tão incluído quanto aquele que tem a deficiência intelectual, porque ele é um menino que é fora da curva. Tudo que é fora da curva é difícil. Então, o pai tem que saber que ele não pode fortalecer, incentivar. Tem pai, por exemplo, que fala: meu filho está no 6º ano, mas ele tem conteúdo de 9º. Eu faço questão que ele passe de ano. Não pode, não deve. A criança, ela tem um potencial, vamos dizer assim, cognitivo, mas ela não tem o potencial emocional que acompanha. A demanda emocional dessa criança no 9º ano é diferente de um 6º. As responsabilidades que ele tem que ter. Então, a maturidade dele não vai acompanhar, ele vai sofrer, e ali pode ser que ele tenha problemas emocionais para o resto da vida. Então, nunca uma escola pode passar de ano, né, ultrapassar um ano por conta de conhecimento. O que ela tem que fazer, sim, é aprofundar conhecimento dentro do conhecimento do que ela está passando do próprio ano. Então, vamos lá. Vou fazer uma interpretação de texto para o 3º ano. Para os meus alunos tradicionais lá, regular, eu dou X. Para o fulano, eu dou um livro de 20 páginas para ele fazer a interpretação, se ele for um cara que é super, absurdamente louco por linguagem, entendeu? Então ele também teria um PEI que você fala? Plano de ensino individual? PEI, exatamente. Ele também tem que ter um plano de ensino individualizado. Precisa, porque ele tem que ter as áreas específicas dele super desenvolvidas aprofundada. E isso quem tem que fazer? Professor. E o que é isso? Adaptação de material pedagógico. Exato. E aí voltamos à mesma estaca, zeros, de o ensino do Estado, público, municipal, ainda não está adaptado para tudo isso. De jeito nenhum. E trabalhar com os pais nesse contexto é de uma difícil demanda de conseguir tirar os pais desse espaço aí de que meu filho é melhor, é mais produtivo, ele é muito inteligente, nós temos que aproveitar isso, vamos deixar ele exposto, vamos levar as mídias. É difícil tirar essa fantasia dos pais? Não é um perfil muito comum. Normalmente os pais vêm, quando eles nos procuram, preocupados, porque essa criança ela apresenta uma demanda de déficit social logo no começo da infância. Então é um menino que tem poucos amigos, que ele chama para o aniversário e ninguém vai. Que ele não é o convidado do aniversário dos amigos, entendeu? Todo mundo foi convidado, menos o meu filho. Então, ele pode ter uma questão emocional muito importante. Então, o pai ele é muito inteligente, mas o pai também ele tem muitas dificuldades. Então, eles vêm dosado nisso. Ah, interessante, né? Enfim, existe algo ali em que potencializaria realmente essa criança, mas também existe a dor dos pais de verem essa criança se desenvolvendo de uma forma diferente dentro do espaço social, né? E por uma preocupação, eles vão buscar o recurso. Isso mesmo. Síndrome de Down entra na educação especial? Desculpa, não entendi. É que sua voz some, por isso que eu não escuto. Ela apaga, depois volta. Fala de novo, por favor. Síndrome de Down entra em educação especial? Sim, entra porque ele tem deficiência intelectual, né? E é uma síndrome específica que traz uma comorbidade. Então, sim, síndrome de Down está dentro da inclusão escolar. E aí, Cris, como nós havíamos falado sobre os processos de inclusão, ensino regular, enfim, ensino médio, algumas características da síndrome de Down dá acesso a uma universidade, a continuidade dos estudos, né? Então, Sim. seria já um público em que o ensino médio, a continuidade dentro da escola seria apropriada, seria algo que acontece com frequência.
Eu não diria com frequência. Nós temos um número reduzido, mas nós temos um número hoje e que se está se sobressaindo, né, de portadores com síndrome de Down que está chegando na faculdade, está se formando, está produzindo. Nós temos até, eu acompanho um menino, ele está na Forbes com síndrome de Down, né? É um empreendedor na área de brigadeiros e ele é fantástico, né? Chama Daulícia. Coisa mais linda o trabalho dele. Ele está dentro da Forbes porque ele estourou antes dos 30 anos. Isso é muito lindo. Então, potencial, muitos têm, mas não é a grande maioria. A grande maioria apresenta uma deficiência intelectual, né? Que compromete esse desenvolvimento até a finalização de um curso superior, tudo isso, tá? A grande maioria não, mas existe uma minoria que está se sobressaindo e a gente tem que valorizar que eles têm muito potencial. Exatamente. E é um carro-chefe aí para puxar, realmente tirar esse estigma de que deficiência não vai além de um De ponto. forma alguma, de forma alguma. Eu tenho alunos lá que o pai falou, olha, eu recebi o diagnóstico e o médico falou, eu nem sei se ele sobrevive até 1 ano de idade e está com 50. Aí, exatamente. Medicina não é matemática. Não mesmo, com certeza. Educação inclusiva e educação especial. Quando escolher uma ou outra? Normalmente, a gente tem que começar pela educação inclusiva. Eu digo que toda criança precisa estar no ensino regular. Ela só chega na educação especial quando a educação inclusiva regular não dá mais conta, tá? Entendi. Então, a exclusividade não existe, né? Tem gente que chega para mim e fala, ai, Cristiane, meu filho tem 4 anos, ele tem ele é autista, eu quero colocar ele na sua escola. Vamos fazer uma avaliação? Porque se ele é autista, mas se ele não tem tantos comprometimentos, porque a gente sabe que autista tem um espectro, eu mando ele para o ensino regular. Eu falo, aqui não é o lugar dele, né? Ele precisa viver a história de estar no meio daqueles meninos, ele precisa desenvolver socialmente. Pode ser que ele volte, pode ser que ele volte, mas ele tem que desenvolver o máximo que ele pode no ensino regular. E muitos que eu recebo é para adequar, para devolver. Então, o ensino regular, ele é a prioridade. Nós somos passagem, nós somos caminho, nós somos algumas finalizações quando a gente tem casos graves, que a gente sabe que não vai caminhar no ensino regular. Então, aí a gente entra, né? Mas a prioridade é a inclusão escolar. Entendi. Então você também faz aí quando essa criança volta para o ensino regular, você ainda continua com a adaptação nesse ensino regular? Por exemplo, a escola continua em contato com vocês para esse Eu processo de tenho adaptação? alunos, por exemplo, que fazem o ensino regular no período e vai para a minha escola no outro período. Contraturno. No contraturno. E aí a gente faz o apoio pedagógico, orientação da escola, o trabalho de desenvolvimento específico, a acomodação de comportamento, para ele continuar no ensino regular. Perfeito. Agora, Cris, uma curiosidade. Por que você escolheu essa área? Putz, não sei. Eu escolhi quando eu era, olha só, eu escolhi a área de educação especial quando adolescente. Eu sempre tive amigos e amigas deficientes intelectual desde a escola. Isso é uma coisa que eu não tenho ninguém na família, tá? Todo mundo acha que a gente entra nesse mundo porque, eu tenho um irmão, eu tenho um tio. Não tenho. Ninguém na minha família é deficiente. Não existe nenhum tipo de deficiência na minha família. Existe um amor, uma paixão que eu escolhi para mim, né? Então, quando às vezes as mães vêm conversar comigo, eu digo que elas não escolheram ter o filho dela. Eu escolhi ter o filho dela para mim. Olha Então, que é algo que eu escolhi. Que Né? lindo! Gostei! Às vezes as mães precisam ouvir isso, porque elas estão lá para ser acolhidas. Então, assim, eu tenho que passar o máximo de carinho que eu tenho e eu tenho um amor, uma paixão por isso que eu faço. Foi uma escolha, quando eu entrei em psicologia, eu entrei porque eu queria fazer educação especial, porque eu queria estar dentro da educação especial. E quando a professora perguntou no primeiro dia de aula, todo mundo vai falar o que imagina que vai fazer da psicologia. E eu disse para ela, eu vou trabalhar na educação especial. Ela virou para mim, deu um sorriso e fez assim, você não sabe do que você está falando. Tenho vontade de voltar para ela e falar, eu sei muito bem do que eu estou falando.
né? Que lindo! Então, foi uma escolha que eu fiz de coração. É meu, né? E eu não sei te explicar como eu cheguei, mas foi uma paixão que eu descobri. E parabéns. Parabéns Obrigada. mesmo, porque quando eu te convidei realmente para fazer a live, para a gente poder fazer essa troca de conhecimento, utilizar essa ferramenta, né, para ser acessível realmente a outras pessoas, esse, essa conversa aqui que nós estamos tendo, eu disse a você, né? É difícil encontrarmos profissionais, né? Que trabalhem na área realmente, e aí com tanto tempo quanto você, com essa paixão com que você traz aí na alma, né? Uma paixão de alma, de poder executar esse tipo de trabalho, que é difícil, já pelo próprio manejo, enfim, por toda uma estrutura que nós temos aí em relação a direitos, a acessibilidades, enfim, tem muitas outras dificuldades que não é propriamente a criança ou adolescente, mas é toda a esfera que norteia, que rodeia esse espaço, né? E trabalhar com isso realmente aí é apaixonante, né? É salutar, é bonito, é o diferente. Tanto que a live ela fala, né, sobre educação inclusiva, iguais ou diferentes. Aí eu pergunto, iguais ou diferentes, Cris? Eles Seu são ponto de vista. iguais. Para mim, eles são iguais. Parabéns. Até porque todos nós somos diferentes, né? Nós temos todos uma diferença. Então, para mim, todos somos iguais. Sim. Ou seja, somos iguais, temos as nossas diferenças, mesmo dentro desse processo que acreditamos de normalidade, né? Vamos acreditar, né, que existe uma normalidade, mas as diferenças peculiares de cada pessoa. Sim, Enfim, e por que não, né, não tratá-los e dizer somos todos iguais, né? exato. Somos todos iguais com alguns manejos diferentes. Parabéns, Obrigada. adorei conversar com você. Continua com esse trabalho maravilhoso que você tem, com essa paixão encantadora, contagiante, né? Que você contagie muitas pessoas, profissionais também, né? E com esse amor, essa dedicação que você tem aí realmente a um público que se torna específico, não pela especificidade deles, mas por todo ainda um trabalho que temos a desenvolver aí, cultural até, né? Eu digo que É é verdade. cultural, né? Uhum. E a Cristiane, ela tem um canal também no Instagram. Quer Eu apresentar? tenho um Pode falar. canal que é direcionado para professores, chama Professor o Canal. E esse canal vai estar falando sobre inclusão, tá ajudando esses professores, a formação desses professores para saber lidar com esses alunos no processo inclusivo. Então, se você é professor, tiver professor para indicar, lá é um lugar bem legal para a gente trocar ideias, para a gente conversar. Eu também faço lives lá. A gente fala sobre assuntos específicos e a gente promove alguns eventos, alguns cursos para as pessoas começarem a buscar essa formação, né? Renata, beijo, sou fã de você também, querida. Essa Renata é uma paixão. E você trabalha, a sua escola é em Santo André, né? São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo. E seu consultório também, você atende pessoas no seu consultório lá em São Bernardo. Então, a escola é em São Bernardo, o consultório é Santo André. E aí eu atendo, sim, mas não os meus alunos. Eu atendo alguns. Eu tenho uma gama bem alta de pessoas com necessidades especiais no consultório, desde deficiência física a deficiência no transtorno do espectro autista. Eu tenho muita busca no consultório. Entendi. Bom, quem quiser encontrar a Cristiane, ela tem o canal dela no Instagram. Tem Tem o alguma meu, outra? que é Cristiane Bianco Psicóloga. Quem quiser também, eu faço as postagens e falo, estou à disposição para aquilo que precisar. Certo. Quer deixar alguma mensagem final, Cris? Eu quero dizer que eu estou vivendo alguns momentos bastante turbulentos aí e que eu acho que a gente não tem que perder a fé. Que a fé é o que sempre me acompanhou durante todo esse tempo na escola e é onde ela vai continuar, né? Eu acho que a fé, o acreditar, né? Minha escola chama Crer Ser. Ela tem um fundamento que é acreditar no ser, seja ele qual for. Então, a gente ter essa fé do acreditar, ela é muito forte, que a gente não pode perder ela nunca. Adorei te conhecer. Nome maravilhoso, lindo, mensagem
perfeita para finalização. Realmente, a fé, a esperança, acreditar que é possível mudar, né? Que é possível dar continuidade àquilo que já é benéfico, né? Então, isso faz a união, né? Isso faz a força, traz aí uma continuidade dessas possibilidades. Parabéns, muito, muito, muito obrigada Obrigada. mesmo por aceitar participar, por me enriquecer também de conhecimento, as Imagina. pessoas, tá? Seja muito bem-vinda. Precisando também, estou por aqui. Agradeço quem participou também. E até a próxima. Muito obrigada Até, mesmo. até. Beijo. Beijo. Beijo para todo mundo. Obrigada, gente. Beijo. Tchau. Tchau.